Entenda bem, a qualidade da sua vida cristã dependerá da qualidade do seu conjunto de convicções. Frequentemente, estamos rodeados de diversas opiniões sobre diversos assuntos. Percebemos a presença de formadores de opiniões em redes sociais, em trabalho, em faculdade, em televisão, e precisamos, diante de tanta coisa sendo dita sobre tantas outras coisas, de critérios que nos ajude a avaliar se o que está sendo dito vai ser aceito por nós ou rejeitado por nós. É diante da necessidade desse tipo de filtro que eu quero apresentar aquilo que a tradição metodista chama de quadrilátero wesleyano, uma das maiores contribuições do pensamento de John Wesley. O quadrilátero nos apresenta justamente 4 critérios que podemos utilizar na hora de determinar se algo deve ser considerado como válido ou inválido. O primeiro critério e o maior deles é a Escritura. Nós, como bons cristãos, precisamos aceitar o que a Bíblia aceita e rejeitar aquilo que a Bíblia rejeita. Se estamos ouvindo ou lendo alguma coisa que tenta nos convencer de algo, ainda que seja bonito, precisa ser rejeitado, se não está alinhado àquilo que as Escrituras dizem. Então, precisamos desejar ser aquilo que John Wesley queria ser, homens de um livro só. O segundo critério é a tradição. Nós temos 2000 anos de história da igreja, que nós não podemos simplesmente desconsiderar na hora de decidir se algo vai ser aceito ou não por nós. Precisamos levar em consideração que a nossa história está repleta de homens muito sérios e mulheres que tentaram buscar compreender o Evangelho, que buscaram viver o Evangelho. E esse legado construído não pode ser rejeitado por nós. O terceiro critério que precisamos utilizar é a razão. Precisamos nos questionar se aquilo que está sendo dito está fundamentado. Precisamos utilizar a capacidade racional que Deus nos deu para a nossa edificação, porque pensar nunca foi pecado. E o quarto e último critério é a experiência. A melhor forma de identificar como a experiência é importante para a qualidade das nossas convicções é olhar para a própria história de John Wesley. John Wesley, ao ouvir o comentário de Lutero à Epístola aos Romanos, sentiu o seu coração estranhamente abrasado. Essa experiência foi capaz de anular todas as inseguranças de John Wesley. E depois daquele dia, John Wesley nunca mais foi o mesmo. Diante disso, precisamos nos questionar se aquilo que nós temos ouvido, será que aquilo que a gente tem acreditado tem produzido boas experiências? Para John Wesley, a leitura de um comentário bíblico foi suficiente para mudar a sua vida, no que diz respeito à experiência produzida. Que tipo de experiência tem sido produzida pelas coisas que nós temos acreditado por aí? Então, se quisermos ter uma vida equilibrada, precisamos nos questionar, em primeiro lugar, está na Bíblia aquilo que eu estou ouvindo? Segundo, o que eu estou ouvindo tem alguma relação com aquilo que os meus antepassados pensaram? Terceiro lugar, o que eu estou ouvindo faz sentido? E em último lugar, precisamos nos questionar que tipo de experiência é produzida na medida em que eu acredito no que está sendo afirmado por outro.